Instagram, eu já vou deixar o convite para, se quiser migrar para o YouTube, temos um botão no link da bio. Boa noite, então, para quem está no Face, no YouTube. Sejam bem-vindas, bem-vindos. A Paula Romano já está aqui esperando, Marlene, bem-vindas. Vamos ver, vestindo planta, bem-vindas, bem-vindos. Bom, em primeiro lugar, vocês sabem que a nossa brincadeira aí com os títulos de filme, né? Hoje a gente escolheu um filme clássico aí das antigas, que eu curto muito o estilo, né? Era Uma Vez no Oeste, porque a gente vai trazer uma história bem legal aqui, então a nossa correlação aí com a experiência, a história da nossa convidada, que é a Kiri Miyazaki, como vocês sabem. Então, a brincadeira aqui era Uma Vez no Sudeste, que é onde ela mora, né? Muito legal a iniciativa dela e que estou muito feliz que ela tenha aceitado o convite, porque o assunto que a gente vai falar hoje é bastante relevante, tá? Então, bem-vindas mais uma vez. Cida, oi Vanessa, tudo bem? Adorando as lives, obrigada, eu que agradeço. Cida, Lu, nossa fiel escudeira aí, sempre participando, bem-vinda. Márcia, quem mais está aí? Lúcia, a Cris também, sempre por aqui, bem-vindas todas vocês. Recadinho para quem está no Instagram, como você, quem já acompanha mais tempo aí, quando a gente traz convidadas, é mais legal pelo YouTube, é mais amigável, é mais difícil de cair a live quando a gente faz pelo YouTube e Face. Então, a gente tem no link da bio aqui do Instagram da Pano da Terra um botão que conecta com o YouTube, tá? E para quem já está inscrito no evento gratuito que vai ter, ou está aí nas nossas listas de e-mail, já recebeu direto o link do YouTube, tá? Então, para vocês poderem assistir aí a Kiri, por favor, migrem para o YouTube. Eu vou deixar a live conectada no Instagram, que é para quem entrar aí desavisado, a gente poder convidar para participar. O tema, então, além da brincadeira com o nome do filme, era Uma Vez no Sudeste, mas a ideia aqui hoje é falar de sustentabilidade, né? Mais especificamente os pilares econômico e social. A gente sabe que, né, sustentabilidade aí é um termo muito amplo que já está, inclusive, muito esculachado, assim, para ser, enfim, de tanto que ele é usado e, às vezes, de uma forma não tão legal, né? Mas é importante a gente falar disso até para poder orientar, né? E como é que eu vou dizer? Falar mesmo do que realmente é sustentabilidade. Eu vejo assim que hoje, quando se fala de sustentabilidade ou produtos sustentáveis como um todo, não só falando de roupa, de moda, como um todo, é um termo que imediatamente as pessoas, né, em geral, associam a questões ambientais, tá? Mas sustentabilidade envolve questões sociais, questões econômicas, também questões culturais, tá? É um termo muito amplo, certo? Porém, nesse meio da moda, quando se fala numa economia mais justa, né, tem muito aquela bandeira de quem fez suas roupas, né? E aí você vê que na moda ele está também muito pautado na questão social. Porém, na questão social eu vejo assim que no geral micro, porque quando se tem aí os eventos, né, Fashion Revolution, enfim, se pauta muito isso, quem fez suas roupas em função, né, de grandes escândalos aí de trabalho escravo e tal. Mas também nesse meio é muito amplo a questão social, porque uma peça de roupa produzida, ela não envolveu apenas a costura dessa roupa, né? Ela envolve uma cadeia gigantesca, né? Pautada em mão de obra, principalmente de mulheres, tá?
E aí, quando a gente traz para um mundo de tingimento natural, onde a gente usa muito fibra natural, a gente tem que pensar que a origem mais primitiva dessa peça de roupa é lá um cultivo agrícola, né? E aí, quando a gente fala em tingimento natural, eu pelo menos vejo assim como uma oportunidade muito, muito bacana de valorizar a questão social, de oportunizar, principalmente assim no meio rural, agricultores familiares, para além da agricultura orgânica, que eu vejo assim que a agricultura orgânica, como um geral, ela é como se fosse uma cópia menos pior da agricultura convencional, né? E aí a gente vê muitos movimentos de agroecologia que vão muito além do orgânico, que tem cultivos biodiversos, sistemas agroflorestais, né? E dentro desses contextos, inserir plantas tintórias é mais uma oportunidade de renda, além de ter uma importância muito grande na questão ambiental, como a gente falou na segunda-feira. E aí, hoje, o convite para a Kiri foi porque ela tem uma iniciativa que eu acho muito disruptiva e que ela vai falar, então, especificamente com plantas a partir das quais a gente pode extrair o azul, então, como um exemplo muito bonito, prático de tudo isso que eu falei, que eu tentei resumir, pelo menos, porque daria para fazer um seminário aqui só para falar disso, né? Bom, então, sem mais blá, 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 quem está aqui no Instagram, se quiser migrar para o YouTube para ver a Kiri, tem bem pouquinha gente aqui, né? E vamos conectar a Kiri, então. Oi! Oi! Boa noite mais uma vez, obrigada por aceitar o convite. Então, vou abrir primeiro para te falar um pouquinho de ti, te apresentar. Acredito que a maioria aqui já te conhece, mas para fazer aí a parte, como é que eu vou dizer, burocrática da coisa. Bem-vinda, Kiri. Muito obrigada. Eu não sei se eu estou aparecendo meio na metade, você me organiza aí, né? Me fala do lado, eu tenho que ir. Aí tá ótimo, aí tá bem centralizado. Eu nunca usei essa plataforma, eu estou me sentindo meio incomodada, que parece que eu estou fora da caixa. Olha só. Eu muito provavelmente vou ficar toda hora tentando me ajeitar dentro do quadrado. Tá bom. Obrigada. É uma pena, eu não tenho como ver quem está online nesse breguetinho. Como que funciona? Bom, eu não me recordo quando eu fui participante, mas é para ter, não sei a tua tela, se ela está ocupando toda a tela do computador, mas na tua direita é para ter um chat. Ah, agora eu vi. Agora eu sei quem está aqui. Ai, então tá bom, só para eu ter uma noção da frente, né, e tudo mais. Meus grupos no WhatsApp já começaram a pipocar aqui também. Que legal. Bom, então deixa eu me apresentar, né? Vamos lá, vou tentar ser breve, falo muito. Bom, eu sou a Kiri Miyazaki, estou na Serra da Cantareira, em Mairiporã, no Sudeste, por isso a brincadeira. Então, aqui na Serra da Cantareira, a gente faz plantio em maior escala de índigo japonês, né, que é a Persicaria tinctoria, que é uma planta, na verdade, nativa do sul da China, parte da Coreia e do Japão, mas é bem famosa no Japão, então por isso que leva... Ai, meu Deus, minha câmera parou. Por isso que leva o nome do... Ixi, acho que parou mesmo. Você está pelo menos me ouvindo? Só um instantinho, gente, que a gente já resolve aqui. Tá me ouvindo, Kiri? Acho que ela desconectou para conectar de novo, gente. Só um instantinho. Enquanto isso, vou lendo aqui os comentários
Minha pro Kiri e minha futura pro Vanessa. Obrigada, Janile, que legal saber. Então, quem está assistindo aqui pelo Instagram, migra para o YouTube, por favor, que é aqui que a Kiri vai aparecer. Deixa eu ver se ela comentou alguma coisa no WhatsApp aqui. Vamos ver quem está aqui. A B, bem-vinda. Cris, ai meu Deus, que saudades da minha mestra fadinha azul, legal. Marilé de Juiz de Fora, boa noite. Vamos ver se ela... Um instantinho, gente, acontece, né? Vamos ver. Vou tentar entrar. Tá. Ela tá entrando de novo. Só aguardar, gente. Vamos ver, então, lendo os comentários aqui. Duas queridas reunidas, presentão. Obrigada, B. Boa noite, Cíntia. Já migrou para cá. Emanuel, são muito parecidas. Jaque, maravilhosa. Simone Kiri, minha vizinha da Cantareira, olha que massa. Cíntia, boa noite. Cíntia, nossa aluna também. Lica, boa noite. Regina, boa noite. Bom, só vamos aguardar aí, gente, que a Kiri já está retornando aqui, tá bom? E quem está no Instagram, temos um botão no link da bio para migrar para o YouTube, que é onde ela vai aparecer, tá? Quem for assistir futuramente a live, já migra para o YouTube, acha a live no YouTube. Certinho? Acontecem com as melhores tintureiras, a Lu aqui. Vamos lá. Qualquer coisa, a gente corre todo mundo para o Instagram e tenta no Instagram, gente. Internet é isso aí, mas vamos lá. Tinto aqui, oi, Ivan, oi, tudo bem contigo? Denise. Vamos aguardar. Me fala um pouquinho aí, gente, o que vocês estão achando da jornada, se vocês já assistiram às primeiras lives, a 1 e a 2. Marcela, que maravilha vocês duas reunidas. Obrigada, Marcela. Vamos lá. Ai, voltou. Voltou, ai, que bom. Ai, meu Deus. Não, agora eu estou no celular, né? Vamos lá. Meu computador desligou a câmera, aí eu tentou reiniciando, então agora eu vou ficar no celular até o bichinho voltar. Tranquilo. Então, eu estava. Você estava falando da Persicária tintória, se não me engano. Ai, gente, tudo na minha vida é com muita emoção. Quem me assistiu no Japão House lembra. As tecnologias não funcionam, não sei o que acontece. Ai, elas param, é muita emoção. Vamos lá, então eu estava falando da Persicária tintória. Então, aqui na Serra da Cantareira, a gente planta índigo japonês, né, em maior quantidade o índigo japonês, e fazemos todo o processo da extração do pigmento azul e também a gente se debruça mais para o processo japonês, que é o processo de preparo de sukumo, né? Mas é uma coisa que todo mundo pergunta: você dá para extrair pigmento da planta japonesa? Sim, você consegue fazer qualquer processo, né? Fazer sukumo com uma planta brasileira, fazer sukumo com uma planta europeia, né? Então, você pode fazer essa mistura, né? Deu uma travadinha no som, voltou, já voltou. Então,
a gente consegue, né, fazer qualquer processo com qualquer planta índigo, né, mesclar processos. Então, nosso cultivo, desde de quando eu comecei a plantar índigo, ele é um cultivo sem veneno, né? Então, quando eu comecei a plantando em vasinhos em São Paulo, no meu quintal, já era um cultivo sem veneno, né? Então, aqui também na Serra da Cantareira, apesar da gente não fazer no cultivo de índigo japonês, a gente não faz agrofloresta, porque é uma planta que é metida, ela só gosta... Só ela pode ter sol, né? Só ela pode ar. Então, não é possível, né? Já com a anileira, sim, seria mais possível fazer um cultivo agroflorestal. E aí, a partir desse ano, a gente vai começar a plantar também a anileira, né? E para fazer a extração do pigmento azul. Mas é isso, a gente faz esse trabalho desde 2000 e aqui na Cantareira desde 2018. Mas eu planto e estudo índigo desde 2016, né, e tingimento natural mais ou menos desde 2014. Que bacana, muito bom. O pessoal aqui está elogiando muito a tua presença. E a Fernanda perguntou o que é sucumô. Vamos lá. Eu estou olhando para cá porque eu estou ligando o computador, tá, minha gente? Tranquilo. Então, na história das plantas índigo, né? Então, vamos voltar bem no comecinho, né? Então, a gente tem plantas índigo no mundo inteiro, né? Então, o que são as plantas índigo? São plantas que carregam, né, nas suas folhas... Você tá aí, Vanessa? Ai, Jesus Cristo! Eu não tô te Pode ouvindo. seguir falando, eu só tranquei aqui para não distrair mesmo. Ah, tá. Não faz isso. Fica aí, porque tá dando todos os negócios aqui, eu não sei mais. Eu tô falando sozinha, será que tem alguém aí? Então, plantas índigo, né? Então, plantas índigo são plantas que carregam pigmento azul nas folhas, né? Então, a gente tem plantas índigo no mundo inteiro, né? Praticamente em todos os lugares, né? Então, no Brasil, a gente tem muitas plantas índigo. Eu já organizei 8 espécies de plantas índigo no Brasil, que são plantas que crescem como, né, ervas daninhas, elas crescem sem ninguém cultivar, né? E no Japão, que é o índigo japonês, que é o mais famoso, tem outra planta no Japão também, né? Mas a que faz o sucumô, que é o fermentado das folhas secas, é a Persicaria tinctoria. Então, sucumô é a matéria-prima processada das folhas do índigo japonês, né? Que é a matéria-prima para construir uma tina de tingimento. Isso que é o sucumô. Beleza, só destrancar meu microfone aqui. Bom, gente, mas óbvio, né, que todo esse conhecimento de índigo, de extração, de como que funciona ou não, é um conhecimento, assim, na minha opinião, dos mais incríveis dentro do tingimento natural. Mas a presença da Kiri aqui é sobretudo para falar, né, dessa oportunização que essas plantas tintórias e, sobretudo, plantas que a gente pode extrair o índigo, sejam as plantas brasileiras, tanto né, as nossas espécies, quanto a espécie asiática, enfim, mas a gente sabe muito bem que é um pigmento muito caro para comprar, muito elitista, digamos assim. A gente tem que hoje importar, né? São raras as iniciativas que produzem o pigmento no país, pensando assim numa quantidade para comercializar, e realmente muito caro, né? É um negócio assim, quase que vale ouro, né? E a Kiri tem, então, uma iniciativa interessantíssima e, como eu disse, muito disruptiva, e eu tive a oportunidade de fazer 2 cursos com ela e eu sou apaixonada, assim, pela história que ela traz nos cursos e que eu sei que ela também tem
aulas gratuitas sobre história do índigo, né? Então, para quem quiser se aprofundar e aqui você tem um canal no YouTube, né? Enfim, peraí que o microfone do computador não está funcionando. Ainda não? E agora? Aí, agora sim. Beleza. Em nome de Deus, hein? Vamos começar a benzer os negócios. Maravilha. Pessoal que está no Instagram, mais uma vez, convido vocês que entrou agora de supetão aí, perdido, sem saber o que está acontecendo. A Kiri Miyazaki está no YouTube comigo, no link da bio aqui do Instagram, vocês podem migrar para o YouTube. Bom, o que eu estava falando, né? Disruptivo, porque, bom, tu vai falar então da tua iniciativa, né? Que eu vi que você já divulgou, então não é para ser nenhuma surpresa. Mas em toda a história, né, do índigo, como você traz nas suas aulas de história sobre índigo, ele sempre foi algo da nobreza, realeza, aquela coisa para pouquíssimos, não é nem para poucos, é para pouquíssimos mesmo, né? E assim, quando você relatou naquele momento da aula, né, a tua ideia do que fazer com esse conhecimento, para mim aquilo foi assim, ninguém na história desse planeta fez isso até hoje, né? Ninguém, assim, por isso disruptivo, né? Vai lá a pessoinha que sabe tudo de índigo e vai, nossa, isso é assim, ó, é divisor de águas e a gente precisa de mais pessoas assim no mundo, né? Porque, enfim, deixa eu. Eu me emociono porque assim, eu tento fazer isso numa escala muito menor com a araucária, mas é outra pegada, né? Outra pegada. Porque a araucária é algo que está aí e não demanda nenhum conhecimento assim mais aprofundado para você usar ela, enfim. Mas vamos lá então. Conta um pouquinho aí da tua iniciativa assim com essa questão dos cultivos, de abrir, né, para agricultura familiar, sobretudo reforma agrária, que enfim, é uma outra um movimento assim que eu particularmente tenho uma conexão assim da profissão, enfim, tenho muito carinho pelo movimento. Vamos lá, então. Bom, como eu sou apaixonada, né? Quem já foi minha aluna ou me segue no Instagram sabe que eu sou mega apaixonada por contar história, né? Então eu devia ser contadora de histórias. Então, quando eu comecei a trabalhar com índigo, né? Na verdade, o índigo foi a última planta que eu aprendi, né? Então, e eu indico que quem, na verdade, gosta de tingimento natural, deixa o índigo para o final mesmo, porque é diferente, né? Então, eu brinco que não é só jogar lá as plantas, fazer uma infusão e colocar o tecido lá dentro, né? Então, quando a gente faz isso com qualquer outra planta solúvel em água, você já consegue um tingimento. É lógico, não vai ter solidez, é lógico que você vai super exagerar na quantidade de matéria-prima, né? Mas se você tirar o tecido de lá de dentro, você já vai ver cor no seu tecido. O índigo, não. Então, eu aprendi por último o índigo, e aí quando eu aprendi, eu fiquei assim, muito apaixonada mesmo, porque é uma magia, né? E aí eu comecei, então, a estudar de forma autodidata a história do índigo, e aí eu me deparei que realmente era uma história completamente à parte das outras cores, né? Então eu falei, nossa, então se a história já está me falando que as pessoas que trabalham com índigo só trabalham com índigo, né? Para que eu vou querer fazer diferente? Visto que parece ser meio difícil, né? E foi dessa forma que, né, por ser tão diferente e por eu gostar muito de história, eu comecei a estudar e vi que realmente precisaria de uma dedicação exclusiva, vamos dizer assim, né? E então, né, depois que eu fui iniciada no tingimento com índigo, eu já tinha morado no Japão, né, já tinha tido uma vivência lá, e não foi legal, né, aquela coisa toda que eu sempre conto. Então, eu resolvi fazer as pazes com a minha ancestralidade e voltei para o Japão para aprender o índigo japonês, né? E no retorno ao Brasil,
eu tinha assim, meu Deus, eu quero fazer isso da minha vida, né? Não sei como, quando, né? Porque não existia nenhuma herança, não existia um patrocínio, né? Eu já era uma pessoa casada, né? Enfim, toda aquela coisa do proletariado. Então era tipo assim, meu Deus, preciso de um milagre, né, para plantar índio. E eu gosto muito de falar que a gente precisa sempre olhar nosso entorno e começar com o que a gente tem, né? Então, eu tinha um quintal, eu tinha um espaço no quintal, eu falei, bom, vou plantar nos meus vasos, né? Eu tenho esse espaço, já é um luxo, né? Morar em São Paulo e ter quintal já era bem privilegiada, né? Quem é de São Paulo sabe que normalmente a gente mora em apartamento e tudo mais. E aí comecei a plantar e percebi, então, que realmente havia um enorme resquício histórico, né? Então, que é o que a gente é aquilo que foge, né, da questão indivíduo. Então, há tanto tempo a história ela é repetida, né? Então, desde sempre, quem trabalhava com índigo não contava seus segredos para as outras pessoas, né? Que era assim os tintureiros que trabalhavam com índigo na antiguidade e até agora, quase, né? Até a atualidade. Então, quem trabalha com índigo não contava, né? Assim, os segredos, né? A sua receita, né? Então, quem normalmente artistas ou tintureiros, né? Tem a sua própria receita, né? Que nem quando você trabalha com comida, né? Ou aquela comida de família, né? Que, sei lá, cada família tem seu prato, né? E sempre tem aquela pessoa que nunca conta o segredo, né? De como faz aquele molho, enfim. E o índigo, ele é assim, né? O índigo sempre foi dessa forma. Então, sempre foi caro. E quem fazia o tingimento não contava, né? Então, em muitas épocas, né? Para você ser aprendiz, na verdade, assim, para você conseguir acessar a matéria-prima, você tinha que ser aprendiz de um tintureiro. Então, era como se fosse uma seita, né? Você não podia participar do grupo se você não tivesse a sua carteirinha, né? Então, é bem estranho, né? E aí, percebendo tudo isso, eu falei, nossa, né? Que situação difícil, né? Porque se a gente está bom, no Brasil a gente tem, quem é da moda sabe que nós temos a cadeia inteira do denim dentro do país, né? Então é um dos poucos países do mundo que tem isso, né? Então a gente tem a plantação de algodão, né? Enfim, a fiação, a tecelagem, né? A tingimento, a marca que monta a calça, enfim, a gente tem toda a cadeia dentro do país, né? Então o azul é muito importante para o Brasil, né? E 99,9% desses jeans são de sintético, né? Então, eu percebi que, primeiro, minha mini plantação em vasos não ia adiantar, né? Muito. E então, por isso, a gente procurou um lugar maior, né? Ainda assim, é uma microplantação, né? Não é nada gigantesco, eu não consigo abastecer a Santista, né? E nem é meu objetivo, porque eu acredito que eu acredito que tem que ser pequeno, né? Eu sempre falo isso, eu acho que as coisas têm que ser pequeno. Na verdade, a substituição do sintético pelo natural não é o caminho. Na verdade, a gente tem que mudar a forma como a gente vive, na verdade, né? Então, como a gente consome tudo, não só roupa, né? Então, pensando todas essas questões que traz, né, o azul, e que eu também acredito que todo mundo tem um seu espaço no mundo, né? Que eu comecei a pensar formas de multiplicar essas sementes, né? Então, desde o primeiro ano que a gente literalmente multiplica sementes, desde o primeiro ano que a gente planta aqui na Cantareira, eu vendo sementinhas de índigo, né? Para que outras pessoas possam também, nem se for ter uma jardineirinha, né? E poder ver, nossa, essa é a plantinha que é verde que fica azul, né? E também comecei a procurar formas. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, a câmera desconectou de novo, mas tranquilo. Enquanto isso, eu vou falando, eu vou ligando no celular, que eu acho que vai ser o jeito. Tá bom. Pode Então, seguir, que estamos te ouvindo. Então foi isso assim que eu pensei desde o começo. Eu preciso aumentar essa comunidade, né?
multiplicar literalmente esse saber, né? Porque eu sou uma pessoa, né? Então, e eu não sou eterna. Então, quando eu morrer, né? Isso tem que ficar no mundo, né? Tanto em questões de sementes, né? E o saber de fazer a extração, de tingir, né? E tudo mais. Eu vou desconectar aqui para entrar no celular, tá? Tranquilinho. Pessoal que está no Instagram pode migrar para o YouTube. Eu já vou desligando aqui no Instagram, tá? Para quem revê, então, a nossa live está no YouTube. Boa noite para quem participou aqui pelo Insta. Migrem para o YouTube. Um beijão e até. Pode seguir, Kiri. Ai, muitas emoções. Então, aí por eu ter entendido, né, como era essa questão histórica, porque eu falo que o que nós vivemos, né, não só no Índigo, mas no Índigo é um resquício histórico, né? Então é para poucos sabem, poucos contam, né? E eu falei assim, não pode ser desse jeito, né? A gente está num país assim abençoado em um monte de coisa, né? Então tudo que você joga nessa terra dá, assim, isso não acontece em outros lugares do mundo. Não, e eu queria só fazer um parênteses, assim, disso que tu tá falando agora, prometo que é a única vez que eu vou te interromper, porque quando eu pensei no título da live, assim, não era só por tu viver no Sudeste, mas pensa naquela realidade de Velho Oeste, se o Brasil hoje não é muito isso ainda, em áreas rurais, assim, a grilagem, os latifúndios e tal, né? É terra sem lei, e ainda mais com esse governo, né? Então, isso reforça ainda mais o poder e, assim, de romper com essas coisas de uma iniciativa que tenta, assim, tipo, vai contra tudo, contra uma enxurrada que vem de cima desde do Brasil colonial, né, da coroa que explorou o pau-brasil, enfim, tudo isso. Só para falar que o título da live, além de ser uma brincadeira, eu pensei muito nisso, assim, que acho que tem muito a ver. A gente até eu não vou lembrar o artigo, mas é um artigo que eu conto para todo mundo, porque eu falo, gente, parece realmente o Velho Oeste, assim, porque eu tô na Serra da Cantareira, eu tô a 30 quilômetros, né, da Sé de São Paulo. Então aqui é mato, mas não é, né, porque é muito perto da capital, da maior metrópole desse país. E aqui tem, assim, esse problema de grilagem de terra, sabe? Eu vivo brigando com as pessoas, cobrando prefeitura, cobrando ambiental, né? Dessa situação. Então, assim, não precisa ir muito longe também. Infelizmente, isso tá, assim, você vira de um lado tem, você vira do outro tem, sabe? Tipo, recentemente, só não me deixa esquecer de onde eu estava na questão do índigo, mas recentemente uma pessoa comprou um terreno, já tinha uma casa, ela demoliu, mas tinha uma enorme araucária, né? Araucária é protegido, você não pode derrubar. E um dia, cadê a árvore? Tirou. E assim, não é uma pessoa, né, uma região que você pode falar assim, talvez a pessoa não soubesse mesmo, né? Uhum. Que às vezes precisa ser feito um trabalho anterior, né, a não cortar a árvore, né? Sim. Não é esse caso, né? Então, assim, a gente fica até mais brava com isso, né? Então, infelizmente, sim, assim, essa questão das terras, de derrubar, desmatamento, de construção sem licença, né? Enfim, é triste. E isso ocorre em todo lugar, né? E não precisa ir muito longe, né? Mas em relação ao índigo, então eu percebi que tinha muito esse resquício histórico mesmo, né? De que para poucos sabem, poucos têm, poucos acessam, né? E isso me incomodava muito, né? Então, assim, a primeira coisa que eu fiz quando eu percebi que isso ainda ocorria, né? Foi ensinar a receita, né? Então, como se monta uma tina, né? Então, normalmente, as aulas de índigo, você chegava, a tina tá pronta,
E aí eu ficava, meu Deus, mas como isso assim? pode ser, né? Se a pessoa fazer, é tipo ir aprender a fazer arroz e chegar o arroz tá pronto, né? Como você vai saber o ponto, né? Sim. Então isso começou a me incomodar. E aí a primeira coisa que eu pensei, não, cada um vai ter sua panela na minha aula, né? Então cada um vai ter sua panela, cada um vai mexer na sua panela, né? Então até para explicar essa coisa que eu sempre falo, que às vezes você sabe a receita, mas você não faz de primeira, né? Por um monte de coisas, né? Questões químicas e questões espirituais. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, gente, ó, essa é a receita, né? Dá nome também a quem inventou a receita, né? Então, quando é minha, mas quando não é minha, de quem é, né? Isso é o mínimo da ética, né? E vender as sementes, né? E aí, quando eu percebi também que eu não ia conseguir plantar índigo para abastecer quem queria pigmento, né? Porque, bom, precisaria de uma terra maior do que eu tenho, né? De funcionários, né? E então eu percebi que talvez ia demorar algumas encarnações, né? Então eu comecei a pensar formas de que isso fosse produzido com um impacto ambiental e social positivo, né? E aí eu comecei a pensar, gente, quem sabe plantar, quem tem bastante pessoas, né? E quem tem um projeto social que me agrada, né? Porque eu sempre falo isso, eu não vou entregar esse saber para nenhum latifundiário, não mesmo, né? Eu sempre brinco isso com as minhas alunas. Então, aí eu procurei acessar, né, o MST, né? Lógico que são passos de formiguinha, né? Então, vai ser plantado um pouquinho para eles perceberem que existe um mercado, né? Que esse mercado existe, né? Porque uma coisa é eu falar que existe, outra coisa é eles realmente plantarem e vender o pigmento e falar, nossa, realmente é rentável, economicamente rentável. Então é isso. Então acho que nem lembro quando que foi, acho que foi esse ano mesmo que eu fui até fiz uma reunião com o movimento, entreguei sementes, expliquei, né? Levei um plano de negócio para eles, né? Então, quanto de terra precisa, qual o rendimento ideal, né? Lógico que no primeiro ano não vai ter o rendimento esperado até dominar a técnica, né? De plantar e extrair. E em quantos anos, né? Isso vai ser... Em quantos anos vai ser pago o investimento inicial, né? Então, é isso. Vamos ver se dá certo, né? Mas a semente está plantada, né? De apresentar a planta, né? E no caso, para o MST, a planta nativa, né? Por uma questão de que eles têm pessoas no assentamentos no Brasil inteiro, né? Então, para que também não fique espalhando uma planta exótica, né? Uhum. E aí a gente ofereceu a Indigofera sulfruticosa, que é a nativa. Uhum. E o bacana até de ser a nativa, independente dessa questão de exótico ou não, é pela rusticidade, o que nem falou, né? Ela é basicamente uma planta espontânea, muitos vão ver como uma planta daninha, e assim, pelo pouco de experiência que eu tive da época de trabalhar, é claro que era um contexto específico, mas o meu primeiro trabalho como agrônoma foi atender propriedades rurais de assentados da reforma agrária, e era uma realidade que eu imagino que acontece em outras regiões, porque é óbvio que para você desapropriar a terra, além de ser super difícil desapropriar, o que se consegue é desapropriar as piores terras. E aí, nas piores terras, eles largam lá o agricultor sem recurso para quase nada, e aí não tem dinheiro nem para corrigir o solo, para começar um cultivo decente. E aí a importância de também uma planta nativa brasileira espontânea, que daqui a pouco já está lá, né? Ou não, mas se não tiver, não vai ter tanta dificuldade quanto um cultivo agrícola convencional e tal. Então, tem, além de tudo, esse tipo, acho, de impacto positivo, né? Enfim.
Eu até nem abri meu roteirinho aqui, mas a ideia também de falar disso, assim, que assim, eu entendo que seja esse exemplo seja um exemplo muito perfeito para conectar e para falar da importância do tingimento natural como algo a mais, né, que conecta tanta coisa positiva, né? O manual, o pequeno, que nem tu falou, né? Iniciativas pequenas, oportunidade para quem geralmente é excluído, né? Na agricultura é mais uma fonte de renda que não seja principal, mas é mais uma fonte de renda, né? E não só o índigo, isso pode acontecer com outras plantas, mas é muito, muito bonito. Eu acho que é incrível. Eu vou ler alguns comentários aqui, depois a gente segue a prosa, pode ser? Para ti também sentir o carinho aqui, porque o pessoal está muito apaixonado, assim, por tudo que tu tá falando. Aqui a Cleide, Índigo é maravilhoso, apaixonada pela anileira. Simone Jordão, ainda com meu kit intacto para preparar a tina. Dá um medo fazer errado e desperdiçar. Olha, bota coragem nesse corpo e começa, porque não vai parar mais, né? Muito bom trabalhar com ele. A Nilma, você conhece a didática do campo na real? Viver a realidade do campo é como você conta. Ser mulher sozinha no campo é guerra de foice. Olha, isso é verdade. Não é para muitos, né? A vida no campo não é assim, aquela coisa romântica. Não é o que está no Instagram. Não é fácil. A matricária, que legal, Kiri, querida, colorindo por onde passa. Bem-vinda, que prazer tê-la aqui também. Que bênção, Kiri, Cleide, vamos ver. Melhor iniciativa da Kiri, a Luciana Zero, de Brasília. Marcela, que iniciativa mais linda, precisamos de mais pessoas como você. A B, esse projeto é fantástico. Não se tem ideia das primeiras áreas que serão utilizadas? Acho que é uma pergunta. Se você tem ideia das primeiras áreas que serão utilizadas. A gente vai começar a plantar em Campinas, no assentamento Milton Santos, né? Que já são famílias que já estão assentadas, né? Então já tem suas casas mesmo, né? Então não é ainda a terra não está sendo ainda disputada na justiça, né? Então as pessoas já moram lá e tudo mais, né? Então a gente tem uma segurança. Isso. Então a primeira área vai ser no Milton Santos, né? E provavelmente também agora me fugiu um nome, é num outro assentamento em Campinas. Daqui a pouco eu lembro. Então vai ser essas duas regiões. Legal. E a Luciana, olho para as minhas sementes todos os dias, mas morro de preocupação de plantar e fazer alguma coisa errada. Tem que plantar logo antes que perde a semente, Lu. Ela fica com tanto medo, vai perder. Mas elas não duram para sempre, né? Vai cair na taxa de germinação. Coloca na terra que vai, mulher, ainda mais anileira. É isso aí. Paula, estou muito interessada na história. Então, fala um pouquinho das tuas aulas gratuitas, que espero não estar enganada, mas eu devo ter visto por aí que você tem aulas gratuitas de história, né? Então, para quem está interessado aí, como é que faz para assistir? Lá no meu Instagram, eu tenho no IGTV um monte de aulas grátis. Eu não lembro nem mais quantas são, mas acho que eram 8. Mas acho que eu sou sub-5, porque eu sou dessas, tá? Então, não é de má fé, é atrapalhada mesmo. Então, no Instagram tem essas aulas gravadas, né? Então, são aulas de história, né? Então, para você... Eu gosto muito que as pessoas consigam entender que essa potência não é só porque a planta é verde e fica azul, né? Então, é uma planta que ela foi muito, muito, muito importante em várias regiões do mundo e em várias questões históricas, né? Então, em épocas de guerra, a única coisa que podia entrar e sair dos portos era índigo, tamanho e importância, né? Então, em muitos momentos também
o valor do pigmento valia mais que ouro, né? Então, teve guerras e questões bem tristes, né? Do uso de mão de obra escrava também na produção do índigo. Então, quem já assistiu Outlander inteiro já deve ter visto, né? Então, quando o Jamie e a Claire chegam na América e vai na casa da tia, que eu não lembro o nome, ela fala assim, olha, aqui a gente planta tabaco e anil, né? Então, isso é verdade, é nessa época mesmo que se plantava. Então, enfim, é uma história maravilhosa. Então, quando começou a pandemia, eu pensei, meu Deus, né? Bem no início, que a gente não sabia mais, a gente não sabia como que a gente ia viver isso, né? E aí eu falei, como trazer um pouco de fé para as pessoas, né? Então eu resolvi compartilhar essa história até para a gente sair um pouco dessa tragédia que a gente ainda está vivendo, né? E pensar, né, formas de adiar o fim do mundo, como diz o Krenak. Isso aí, nossa. Ai, falar nisso, você já está vacinada? Ai, eu estou. Ai, que bom. Eu que tomei show, a primeira dose. Finalmente, coisa boa. Coisa boa. Voltando ao índigo, eu me lembrei agora, uns dias atrás, eu achei um documento, e essa história que nem tu falou, ela só se repete. Isso é tipo, passa 1000 anos, 2000, 3006, 9000, é sempre a mesma história, né? Para poucos e tal. E eu achei há um tempinho atrás um documento que é tipo um resgate histórico de tentativa de cultivo de cochonilha no estado do Rio no final do século XIX. E de cochonilha índigo. Eu não sei se tu já viu esse documento, mas ali nessa época tinha um pouquinho mais de 200 fabriquetas de produção do pigmento, né? E imagino que também era algo assim, pelo que eu li, não era assim, não foi uma iniciativa da coroa, foi uma iniciativa dos ditos homens de ciência locais, mas a gente sabe que quem tinha acesso a conhecimento era quem era burguês, né? Então, provavelmente, mais uma tendência, né, dessa de que poucos sabem, poucos fazem, enfim, um comércio bem para poucos mesmo. Vou ler mais alguns comentários, então, antes da gente se encaminhar para os finalmente. Jaque, oi, Kíria, que é Jabuticaba Azeda. O que você recomenda plantar junto com a anileira em uma área de agrofloresta? Muito obrigada. Bom, até tem uma área, até acho que eu já contei para a Vanessa, tem uma área aqui no meu terreno que tem que plantar fazendo rapel, que eu moro na serra, né, gente? Então aqui, meu Jesus. Então a gente vai tentar, na verdade, porque na verdade essa tentativa de fazer uma agrofloresta com anileira é algo que realmente é uma tentativa, né? Porque isso não foi feito ainda, né? Então o que eu vou começar? Vou começar com o que normalmente já se coloca numa agrofloresta, né? Então, o que você tem que pensar é que na agrofloresta, a gente precisa de planta, cada planta tem o seu lugar, mas pela sua função que ela faz na terra também, né? E pensar também o que gosta de sol e o que gosta de menos sol. Então, é uma questão interna, debaixo da terra, e uma questão também acima do solo, né? Então, por exemplo, por que eu não planto em agrofloresta o índigo japonês? Porque ele é metido, só pode ter sol para ele, entendeu? Ele gosta de muito sol, então não adianta eu querer colocar nenhuma banana do lado, né? Porque a banana, apesar dela não fazer tanta sombra, mas ainda vai sombrear um pouco, então não é possível. Então, no caso da anileira, eu acredito que você pode começar com o que básico que você faz numa agrofloresta comum, né? Aí você troca a anileira por aquilo que você usaria, por exemplo, para fixar nitrogênio no solo e tudo mais, tá bom? Muito bom. De Martins, boa noite. Você plantava em vasos no quintal e mudou-se para a serra para plantar. Acho que foi isso mesmo que você comentou, né, Kiri? A história foi essa, isso. Mudou para plantar índigo, né? Mudei para plantar índigo, exatamente. Isso Opa, desculpa.
Não, pode falar. Não, isso que é uma coisa que todo mundo pergunta, assim, por conta da pandemia, esse movimento do êxodo urbano, ele se intensificou, né? Então, essa tendência, ela já existia, né? Mas com a pandemia, assim, foi tipo um pontapé final para as pessoas que estavam pensando realmente fazer a transição, né? E isso é bem importante quando faz a transição para o campo, de que eu brinquei, o que você vai fazer no mato mesmo, Maria Chiquinha, né? Porque isso define o perfil do seu imóvel, né? Então, por exemplo, um lugar para ter cavalo e vaca não pode ser nas condições que eu moro, por conta da inclinação. Então, quando eu pensei em ir para o mato, já estava definido e era para plantar índigo, né? Então, isso também definiu que tipo de imóvel eu precisava. Muito bom. Cleide, eu comecei como experimento, plantei as sementes nos vasos e no quintal. Bacana. A Paula tem uma iniciativa também bem bacana, e se não me engano, ela mora aí pertinho aí para os teus lados, não exatamente na Cantareira, mas vamos lá. A primeira vez que tive informação sobre o índigo foi visitando a região de Bananal, visitando as fazendas antigas da época da escravidão, onde havia plantações junto da plantação de café. Que legal saber. Não da parte da fazenda de escravos, né? Mas legal saber da história, né? Luciana ali que não se enterra semente, só joga na terra e tudo certo. Na natureza é isso que acontece, aquela vagenzinha estoura e a sementinha caiu, né? E era isso. Uhum. Então, tudo que a gente busca, a melhor tecnologia agrícola é imitar o que a natureza já faz, né? Na minha opinião. Simone, como você maneja as formigas? Estou com um problema sério aqui, elas comem tudo, gostaria de ter minhas anileiras. Simone, presença de formiga já é um indicativo de desequilíbrio, elas têm uma função, né? Então, mas enfim, responde aí se você tem problema com formiga, como é que você faz que... Bom, a Vanessa já falou, né? Então, eu sou adepta sou bem natureba, né? Então, eu sempre também falo que e acredito, né, que quando a gente tem algum tipo de problema, é um problema que nós homens causamos, né? Então, o desmatamento, a poluição, enfim, isso é o que causou o desequilíbrio. Então, quando você tem uma infestação de algo, né, então você precisa cuidar do solo. Eu sei que leva muitos anos. Então, por exemplo, hoje eu posso falar que o meu solo tá bom. Então, já está em mais de 3 anos, né? Que eu cuido do solo daqui da minha casa. Então, quando eu mudei, eu tinha muito problema de formiga e tinha muito problema de cupim, né? Então, o cupinzeiro, né, é quando o solo tá pobre. E formiga, lógico, também é um problema no solo. Então, você precisa cuidar do seu solo, enriquecer. Então, a primeira forma de você fazer isso, se as suas anileiras estão no chão, né? Não é em vaso, vaso é mais fácil, você pode trocar o vaso de lugar e ficar fugindo das formigas, né? Mas quando tá no chão, não dá pra fazer isso. Você fazer uma cobertura vegetal. A primeira coisa que não vai custar quase nada é você roçar uma parte da sua casa ou comprar triturado de madeira, né, de marcenaria, mas aí não pode ter cola, né? Então tem que ser aquela serragem, aquela coisa limpinha, né? Realmente só a madeira. E jogar em cima para fazer uma cobertura do solo. Então essa é a primeira grande sacada, né, da agricultura orgânica, biodinâmica e tal. Se você tiver bananeira, também você pode pegar as folhas e também cobrir o solo, cortar o tronco e colocar em cima, né? Então você vai fazendo uma cobertura vegetal. Isso é o mais simples que você pode fazer. Mas quando eu vim para cá, eu também tinha super problema com cortadeira. Eu uso um controle biológico que eu não vou saber falar o nome, acho que é Metarhizium, alguma coisa, que tem um nome muito feio, assim, muito grandão, mas que é um controle biológico que você pode comprar e jogar em cima das formigas, ou se você encontrar o formigueiro, jogar em cima do formigueiro. Então, é um fungo
que vai dar uma controlada nas suas formigas. Mas lembre-se, tudo que é natural não é que nem a alopatia, né? Então você não vai jogar, elas vão ficar lá e morrer, né? Então você vai controlar enquanto para você ganhar tempo para fazer um manejo no seu solo, né? Então, por exemplo, hoje, depois de 3 anos, eu não tenho mais problema com formiga, né? Então, 3 anos cuidando do solo, né? Fazendo cobertura, fazendo correção e tudo mais. Esse é o grande princípio da agroecologia, né? Se tem um princípio mestre, assim, uma linha mestra, é o solo vivo, bem equilibrado, né? Porque é o alimento, é a base de tudo, né? Então, e é legal também que não só as formigas estão ali indicando que tem alguma coisa errada, né? Mas não só formigas, existem muitas plantas que indicam, né? Problemas, faltas, excessos, né? Compactação de solo, excesso ou falta de nutriente. Então, e a gente comentou sobre a agrofloresta agora há pouco, né? A grande sacada da agrofloresta no enriquecimento do solo é a madeira, né? Incorporar madeira ao solo é um grande acelerador do processo. Então, por isso que tem tanta poda, né, nos sistemas, enfim. Mas é um assunto, assim, bem bacana, Simone, para te aprofundar, se tu tem uma área maiorzinha, assim, para cultivos, é bacana. A gente já está quase fechando a nossa horinha aí, o papo está maravilhoso. Muitos elogios para Kiri, com certeza com todo o mérito do mundo. Você tem mais alguma consideração final para fechamento? Alguma dica? Enfim. Bom, acho que eu lembrei de uma coisa assim que está sendo bem frequente, assim, essa pergunta. Várias pessoas me perguntaram, eu falei que eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque é um assunto bem delicado, né? Então, quando a gente fala de tingimento natural, espera só um pouquinho que eu tomar uma aguinha. A gente está falando de um fazer, né, de algo que está tentando ter um impacto positivo, né? Então, a gente falou hoje de tantas coisas, pilar social, econômico, né, ambiental. Desculpa. Então, muita gente me pergunta assim, e o que eu preciso ter para começar, né? Então, se a gente está falando de um fazer, né, de um ofício que está tentando ter um impacto positivo no ambiente, não faz nenhum sentido a gente comprando um monte de tralha, né? Então, é lógico que eu brinquei mais anteriormente, né, que a gente precisa, né, então, começar com o que a gente tem, olhar para o entorno, né? Então, a gente fala disso muito das plantas, né? O que plantas tem na sua região, plantas regionais, que cor é a sua região, né? A gente fala disso. Então, em relação aos materiais, o tingimento natural é uma cozinha. Todo mundo que tem uma cozinha na sua casa já tem o material básico para fazer tingimento natural. Então, não faz nenhum sentido, né, a gente ficar comprando um monte de coisa, visto que a gente tem falado tanto disso no termo, né, da sustentabilidade, né? A sustentabilidade não é só ter um funcionário registrado, bem pago, não colocar veneno no solo, tentar escoar seu produto regionalmente, porque também se você faz aqui e vende lá nos Confundedos Judas, você está aumentando drasticamente a pegada do carbono. Então, no Brasil, tudo é transportado por caminhão, a gente não tem ferrovias, que seria menos pior, para escoar nossas matérias-primas, nossos produtos, né? Então, tudo é por caminhão, né? Então, o que o caminhão usa, né, no combustível, né? Então, é derivado de petróleo, né? Então, assim, a sustentabilidade, ela passa em todos esses lugares. Então, quando a gente está pensando em começar a fazer tingimento natural, olha para o entorno, né? Você tem lá sua panelinha que você usa menos, já separa ela para fazer os testes de tingimento, né? Você tem um mínimo num quintalzinho, uma jardineira, uma praça, um parque perto da sua casa,
coleta, é lógico que você não vai derrubar nenhuma árvore, cortar nenhuma árvore, né? Que me mandou coletar aqui para derrubar um pedaço. Não. Pega do chão, gente. Pega do chão. As folhas caem, a gente tá no inverno, as árvores estão ficando peladas, né? Muitas perdem, né? Cedro perde, então. E pega lá as madeirinhas, as coisinhas que se soltaram e vai tendo experiências, né, do tingimento. Então, acho que muita gente tem me perguntado do material, então essa é a minha dica. Para quem nunca tingiu ou quer começar a tingir, se você já tem uma cozinha, você já tem tudo. Perfeito, maravilhoso, assim, a melhor dica de todas, né, sobretudo para início, e também que nem você falou, dominar primeiro o mais básico, corriqueiro, e principalmente dominar usando o que tem no entorno, né, antes de ir lá para o índigo, que é eu mesma já estou, acho, há 3 anos, já vai fazer 3 anos, óbvio que eu sei tingir com a tina, usando pigmento, mas agora que eu estou me aprofundando, fiz os cursos contigo esse ano, ainda nem consegui praticar direito. O índigo eu vejo que é algo que você tem que digerir muito bem, né? Não é uma coisa assim, da noite para o dia você tá dominando tudo, né? É algo bem de percepção, me parece, assim, e para mim tem sido bem lento, assim, isso eu tô digerindo bem aos pouquinhos mesmo, e muito legal, adorei a tua dica, acho que excelente aí para quem tá, para as meninas que estão aqui assistindo. Bom, eu queria mais uma vez agradecer muito, muito, porque essa live, assim, é bem para as seguidoras aí, para quem acompanha Pano da Terra. Acho que poucas não conheciam a Kiri, mas eu sempre procuro, quando se trata de azul, indicar, né, a tua iniciativa, porque admiro muito, enfim, e me senti, assim, extremamente honrada com a tua participação aqui. Vai ficar gravada a live, enfim, no canal, aqui no Face, depois posso compartilhar a gravação contigo, se tu quiser também postar. E quero. Maravilha. Maravilha. Todo mundo aqui se despedindo. Pode falar, te cortei. Eu que agradeço a todos. Não, tá com um pouquinho de delay. Eu que agradeço todo mundo. Eu tô aqui pelo celular, aqui eu acho que eu não sei ver nada. Melhor nem eu apertar, vai que desconecta. Mas obrigada pela paciência, pelas atrapalhadas aqui com o computador, celular. E a gente continua, né, em contato, né? Quem precisar, que tiver dúvidas de índigo, pode me mandar. O meu telefone fica no perfil do Instagram. Eu demoro para responder, mas eu respondo todo mundo. Show de bola. Então tá, é isso. Encerramos por aqui. Mais uma vez, obrigada a Kiri, principalmente, mas a todo mundo que está aqui, né? Ninguém arredou o pé até o final, quase 50 pessoas aqui vendo, muito bom. Então tá, gente, muito boa noite. Muito boa noite. Obrigada, Kiri. Então, aí o último minutinho só para te se despedir mesmo da galera aqui, que tá só elogios para ti, parabenizando. Tá certo, queridos. Obrigada por ter ficado até o final, né? Todas essas instabilidades das tecnologias. E não deixem de tingir, de plantar, de coletar regionalmente. Tudo que a gente precisa, a gente já tem, né? Então é isso mesmo. Tem uma cozinha, tem umas panelinhas, é isso que a gente precisa para começar a tingir, né? Então, ao longo do tempo, a gente vai, né, construindo um ateliê, né? Então, essa é a minha dica de coração. Perfeito. Então, muito boa noite, gente. Ficamos por aqui. Beijos, tchau.